Olá, você já se deparou com alguma grande tempestade? Falando de tempestade mesmo, não de forma figurada, uma grande tempestade. Daqui uns dias vamos ter aí a entrada do verão e é muito comum, em tempos de grande calor, as grandes tempestades aparecerem. De repente está aquele céu com um sol rachando, um calorão, daqui a pouco o tempo fecha e a hora que você abre os olhos já tem aquela tempestade, temos que sair correndo para buscar filho no colégio, depende para fechar a porta de um comércio, para correr em casa e fechar as portas e janelas e você vê aquele povo assombrado e há uma grande desorganização quando uma tempestade aparece, porque normalmente ela aparece repentinamente. Normalmente, é possível que se tenha uma situação um pouco diferente, mas no período de verão as tempestades vêm como um relâmpago. De uma hora para outra o céu fica escuro e vem a tempestade. E quando a tempestade vem e ela é grande, uma das coisas que a tempestade promove é o caos, a desordem. Vira uma bagunça, falta energia, normalmente falta energia. Você vai ter aí alguns acidentes, inclusive danos materiais, carros arrastados ou árvores caíram em cima de carros, telhados arrancados e, dependendo da situação, inclusive alagamentos, enfim, uma bagunça tremenda. Quando nós temos tempo para nos planejar para isso, você pode até mesmo eliminar ou minimizar, às vezes não é possível eliminar, mas minimizar as consequências da tempestade. Mas a parte mais complicada da tempestade é que nem sempre ela dá aviso prévio, mesmo que tenhamos olhado a previsão do tempo, que muda muito, oscila muito, e nem sempre é correta a previsão que nos é passada, e de repente você não teve tempo de se organizar para aquilo. Só que eu quero pensar agora na tempestade de forma simbólica, pensando nessa perspectiva de algo que vem de repente e faz uma bagunça. Então, existem muitas situações repentinas na vida que promovem um caos na vida da gente, que põe tudo fora do lugar, que traz prejuízos emocionais, financeiros, espirituais e que você às vezes não sabe como lidar com isso. Eu quero usar um texto da Palavra de Deus para pensar em cima do tema central, que é tempestades também passam. Quero usar um texto de Marcos, capítulo 4, versículos 37 a 39, quando assim afirma a palavra do Senhor. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O texto fala aqui de uma tempestade, e essa tempestade ela vai ao encontro dos discípulos que estavam numa embarcação, e a Bíblia diz que Jesus estava junto com os discípulos nessa embarcação, na popa do barco, na parte de cima, e é interessante que quando os discípulos percebem que a situação tinha saído do controle, eles imediatamente vão até Jesus e diz: Mestre, não se te dá que pereçamos? Incomoda ali o mestre, desperta o mestre, ele imediatamente repreende o vento e diz ao mar: Cala-te, aquieta-te. E diz a palavra que o vento vai se aquietar e vai se instalar uma grande bonança. Temos algumas lições aqui preciosas para pensarmos sobre o tema que as tempestades também passam. A primeira coisa é que as tempestades não dão aviso prévio. Você está gozando de plena saúde, de repente você vai num exame de rotina e descobre uma enfermidade grave. Você está saindo no dia normal para o seu trabalho e é chamado no escritório daquela empresa e recebe uma demissão. Você acha que está indo tudo bem no seu casamento, sua mulher ou seu marido chega para você e diz: eu quero o divórcio. Você acha que seus filhos estão caminhando direitinho, de repente um telefone do colégio toca e a diretora diz: olha, peguei seu filho usando drogas. Ou a sua filha está grávida. De repente você está levando a vida na sua mais absoluta normalidade, achando que está tudo tranquilo,
E aí as coisas se apresentam fora do lugar. E você se dá conta que está no meio de uma grande tempestade, as ondas estão, na verdade, batendo contra esse barco, e você está vendo que vai naufragar, e você não sabe o que fazer. E a impressão que às vezes se tem é que Deus está sendo indiferente nesta hora, porque é essa impressão que o texto passa. Eles veem o mestre dormindo ali na polpa do barco e vai lá então despertar e diz assim, o senhor não está vendo que vamos morrer? Em outras palavras, está dizendo assim, Jesus está indiferente, vamos acordar para ver se ele percebe o que está acontecendo conosco. Não há indiferença de Deus no momento de tempestade, pelo contrário, há um grande interesse da parte do Senhor em acalmar a tempestade, em acalmar o vento e instalar na nossa vida bonança, tranquilidade, paz. Mas é uma falsa sensação que podemos ter no momento de tempestade, no momento de dificuldade na vida, que Deus se ausentou ou, se Ele está presente, está numa posição de indiferença absoluta no que diz respeito à nossa problemática, à nossa dor. Mas uma coisa interessante é que, mesmo incomodando o mestre, tendo uma interpretação errada, ou seja, de que Cristo não estava se importando, eles batem na porta correta. Eles buscam solução em Jesus. Eles vão buscar a solução, no outro endereço. Não vão nem recorrer às suas habilidades com embarcações, porque alguns dos discípulos viviam do mar. Não vão nem recorrer às habilidades naturais, mas vão de imediato buscar socorro em quem poderia dar socorro. E diz a palavra que eles despertaram Jesus daquele sono. E de repente, esse Jesus poderoso, soberano, repreende o vento e ele declara, ele diz ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e aí o detalhe, houve grande bonança. Eu imagino que naquele momento houve um grande assombro no coração dos discípulos. Um outro texto diz que eles ficaram admirados com Jesus. Se eles ficaram admirados, porque eles foram surpreendidos. Certamente o que Jesus fez foi além do que eles imaginavam que era possível ser feito. No entanto, é essa a intenção de Deus de sempre nos surpreender. Quando as tempestades se levantam contra nós, independente da área, da situação, da grandiosidade dessa tempestade, e que tenta desorganizar a nossa vida, que tenta gerar prejuízos financeiros, emocionais, espirituais, familiares, profissionais na nossa vida, existe um Deus que pode instalar bonança no meio dessa tempestade, que pode repreender o vento, que pode repreender o mar, que podem dar ordens a essa tempestade para se aquietar, e ela vai se aquietar, porque Ele é Deus. Ele é Senhor sobre os mares, Senhor sobre os ventos, Ele é Senhor sobre os problemas, sobre as dificuldades, Ele é Deus. E se você está passando por uma grande tempestade, está no meio de um furacão, está vendo muito prejuízo, que tal você bater na porta correta e buscar socorro no Senhor? Não tenha dúvida que o Senhor vai se levantar e vai agir em sua direção, porque é isso que Ele fez. O texto diz, Ele se levanta e toma uma posição. Deus sempre toma uma posição. Quando nós o buscamos de todo o coração, com fé, com confiança nele, com um coração carregado de devoção, de piedade, e buscamos a Ele com sinceridade, com humildade, com quebrantamento, Deus se levanta em nosso favor e Ele acalma nossas tempestades. As tempestades, elas vão passar. Eu sei que é difícil ouvir isto quando se está no meio da tempestade, mas as tempestades, elas também passam. Eu já passei por muitas tempestades, mas que bom quando eu olho para trás e vejo que elas tiveram início, mas elas também tiveram um fim. E quando outras tempestades aparecem lá na frente, já temos um histórico de um Deus que sempre promoveu bonança quando as tempestades surgiram. E o meu desejo é que Deus possa promover bonança na sua vida, paz, quietude, no meio dessa tempestade que você está passando. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.